Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre conosco. E bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Hoje é domingo de Ramos, são os últimos passos de nossa caminhada rumo à Páscoa, que é a maior e a mais importante festa da igreja, onde comemoramos a ressurreição de Jesus. A Quaresma, que teve início na quarta-feira de cinzas, vai se estender até o sábado santo, ensinou-nos um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida, um caminho de tomar uma direção diferente para seguirmos como pessoas novas, pessoas renovadas pelo poder do Santo Espírito de Jesus. Por este tempo da Quaresma, não caminhamos sozinhos, foi sim o próprio Jesus quem caminhou conosco. Podemos lembrar dos seus ensinamentos que foram transmitidos através do seu Evangelho por todo este tempo. Na primeira semana da Quaresma, o Evangelho nos mostrou Jesus sendo firme frente às investidas do demônio que o tentou de todas as formas pelo deserto. Jesus permaneceu firme porque se amparou na palavra de Deus, se amparou na palavra que ele conhecia e a usou para combater o inimigo. A segunda semana da Quaresma, o Evangelho nos mostrou a face de Jesus. Nos mostrou em sua transfiguração já a face gloriosa de seu ser. Nos mostrou que ele realmente era o Filho de Deus. Na terceira semana da Quaresma, Jesus veio nos oferecer de sua água viva que nos leva para a vida eterna e que se bebermos desta água jamais teremos sede. Jesus, na quarta semana da Quaresma, no quarto domingo, devolveu a visão a um homem. Devolveu a visão a um homem cego. Ou melhor, Jesus deu a visão àquele homem, porque ele era cego de nascença. Jesus trouxe para aquela pessoa a sua luz. No último domingo da Quaresma, o Evangelho nos mostrou Jesus trazendo Lázaro de volta à vida. Ou seja, no quinto domingo da Quaresma, Jesus ressuscita um homem, ressuscita a Lázaro. É assim então, nutridos pelos ensinamentos que tivemos durante este tempo da Quaresma, que chegamos à celebração deste domingo, que é o domingo de Ramos, o domingo da paixão do Senhor. Damos início hoje à Semana Santa, só lembrando que a palavra santo significa separado. Sendo assim, estamos iniciando uma semana que é separada para intensificarmos as nossas orações e deixar aflorar em nós os ensinamentos que aprendemos com Cristo durante a Quaresma. É por isso que é uma Semana Santa. E por ser uma Semana Santa, Jesus quer falar conosco de um modo diferente. É por isso que nos trouxe hoje 2 evangelhos. Jesus quer nos falar um pouco mais. Então, o primeiro evangelho, narrado logo no início da celebração, podemos então destacar a entrada de Jesus em Jerusalém. Uma entrada que não foi cercada de muita, vamos dizer assim, se pensarmos no mundo de hoje, não foi cercada de exércitos, cercada de lideranças políticas, cercada de majestades e coisa e tal. Mas foi sim cercada de muita simplicidade. Jesus não entrou em um carro super moderno por Jerusalém, mas entrou sim sentado sobre o lombo de um jumentinho. Sentado em um lombo de um jumentinho. Jesus destaca aí qual é o sentido do seu reinado. Um reinado baseado na humildade e na simplicidade. Para entrar em Jerusalém, notem que Jesus ele envia 2 de seus discípulos e dá a eles a missão de pegar aquele jumentinho. Desta mesma forma, Jesus nos envia
não para buscar um jumentinho, mas Jesus nos envia para buscar ovelhas, ovelhas perdidas de seu rebanho, ovelhas machucadas, ovelhas desanimadas, ovelhas que perderam o sentido da vida. Esta é a missão. Isto é o que Jesus nos pede hoje, para irmos em busca de suas ovelhas perdidas e trazermos a Ele. Lembremos que Jesus, Ele entrou em Jerusalém com muita festa. Alguns louvavam, outros bendiziam, alguns aclamavam, mas uma coisa todos agiam em comum. Todos diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Foi neste clima de alegria que Jesus chegou a Jerusalém. A liturgia diz que a cidade inteira se agitou e até mesmo aqueles que não sabiam quem ele era vieram ao seu encontro. Com Jesus, então, somos também todos nós convidados a entrar em Jerusalém, a Jerusalém celeste que é a igreja, e assim vivermos toda a sua paixão, que foi narrada então no segundo evangelho de hoje. O evangelista Mateus, ele já começa mostrando Jesus diante de Pilatos, que se coloca ao interrogar. O ensinamento novo de Jesus incomodou os fariseus. Fariseus que se diziam mestres, se diziam doutores da lei, pessoas que entendiam das Sagradas Escrituras. Mas a gota d'água para eles foi ver Jesus sendo aclamado como rei. E por isso então o levaram ao sinédrio, diante de Pilatos, que em primeiro momento temia pela condenação de Jesus, pois sabia que ele era justo e o haviam entregado somente por inveja. Pilatos, por ocasião da festa da Páscoa, liberaria um preso, pois era costume todos os anos, à véspera da festa, liberar um dos presos. E ele então proclamou a sentença àquela multidão. Iria soltar Jesus. Mas a multidão, impulsionada pelos mestres e doutores da lei, também pelos sumos sacerdotes, prefere a Barrabás do que a Jesus. Barrabás era um agitador. Foi preso por causa de uma revolta que aconteceu na cidade e também por causa de um homicídio. Talvez em nosso coração nos escandalizemos e pensemos: como uma multidão prefere a um homicida do que a Jesus? Refletimos isso. Mas sempre que deixamos Jesus para trás para fazermos outras coisas, somos semelhantes àquela multidão. Sempre que deixamos Jesus em segundo plano, somos semelhantes a eles. Sempre que nos deixamos ser manipulados pelas outras pessoas e cometemos coisas erradas, somos semelhantes àquelas pessoas que preferiram ao ladrão ao invés do Filho de Deus. Vejam que Pilatos, ele escutou o que o povo pediu. A multidão pediu Barrabás e Pilatos o soltou. A multidão pediu para que Jesus fosse crucificado e Jesus foi sim crucificado. Prestemos atenção. Às vezes a vontade do povo não é a melhor decisão. Prestemos atenção aos sinais dos tempos e puxemos em nossa memória. E lembremos de muitas decisões que já foram tomadas pelo povo. Decisões que muitas delas não foram acertadas. Decisões que muitas vezes acabam com os valores humanos. Decisões que muitas vezes visam acabar com a família e valorizar a perversão. Mas enfim, pela decisão de um povo, Jesus foi morto em uma cruz. Mas, antes de ser morto na cruz, ele precisou carregar a sua cruz. Nós também precisaremos carregar a nossa cruz. Lembremos também de Simão, aquele homem que estava vindo de Cirene. Ele ajudou Jesus a conduzir sua cruz. Isso simboliza que na nossa caminhada também teremos pessoas para nos ajudarem em nossa missão, que irão ajudar-nos a carregarmos a nossa cruz e tornar ela mais leve. Nós também iremos ajudar pessoas a carregar a sua cruz. Iremos ajudar pessoas a tornar o seu fardo cada vez mais leve. E é assim nesta corrente do bem, nesta corrente em que uns ajudam aos outros, é que a cada dia que se passa, a cruz de cada um se tornará mais leve. Jesus
ele foi crucificado ao lado de 2 malfeitores. O evangelho de hoje não narra que um deles se converteu e acreditou em Jesus. Mas se voltarmos um pouco ao tempo e lembrarmos o evangelho que foi proclamado no domingo de Ramos do ano passado, foi narrado por São Lucas, ele nos diz que um dos ladrões se converteu. E após a conversão deste ladrão, Jesus o prometeu que naquele mesmo dia os 2 estariam no paraíso. Com isso aprendemos que nem tudo está perdido. Aquele ladrão, digamos que na ânsia da morte, acreditou em Jesus e conseguiu a sua salvação. Então, lembremos que a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado que já cometemos. Mas para essa graça de Deus entrar em nós é preciso o nosso arrependimento, é preciso a nossa conversão, é preciso acreditar no Filho de Deus. O dia é hoje. Hoje é o dia da nossa ressurreição. Vimos também que após a morte de Jesus, um oficial romano, vendo tudo o que aconteceu, admitiu que realmente aquele homem que morrera lá na cruz era o Filho de Deus. Precisou Jesus morrer para que aquele homem acreditasse. Que não seja preciso mais uma vez Jesus descer da cruz e morrer de novo por todos nós. Mais uma vez enfatizamos que a hora de acreditar é agora. O tempo da conversão é agora. O tempo da mudança de vida é hoje, é nesse momento. Tornemo-nos então pessoas diferentes. Primeira leitura de hoje, só complementando, Isaías nos mostrou características de um verdadeiro profeta. Este verdadeiro profeta é Jesus, que se abandonou em si próprio e se deixou humilhar para que o nome de Deus fosse elevado. A segunda leitura, Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele nos revelou a imagem de Jesus. Um ser que mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo rei, não se deixou levar pela sua condição para ser mais do que os outros. Pelo contrário, Jesus se despojou de si próprio, sendo obediente à vontade de Deus até se cumprir a sua missão, que era a morte em cruz. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs, deixemos de murmurar pela nossa condição de vida, mas acreditemos que, seja lá qual for a situação que estamos passando, está diretamente ligado à nossa missão que Jesus nos destinou. A missão que Deus nos destina. Deixemos de murmurar e passemos sempre, quando estivermos em uma situação de desânimo, pensarmos na cruz de Cristo. Pensarmos em todos os sofrimentos que Ele passou por causa de mim, de você e de todos nós. Que assim, com certeza, conseguiremos viver cada vez melhor e cada vez com mais fé. Um abençoado e santo domingo de Ramos para todos nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem na paz, meus irmãos e minhas irmãs.